Antes de começar, preciso deixar algo claro. O que você vai ouvir agora não é lenda, não é boato, não é invenção de internet. É um dos casos mais bem documentados da história da ufologia, investigado oficialmente pela Força Aérea Brasileira e testemunhado por uma cidade inteira. Em 1977, na pequena ilha de Colares, no Pará, luzes misteriosas começaram a surgir nos céus. E o que parecia apenas um fenômeno estranho virou um dos episódios mais assustadores já registrados no Brasil. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder outros casos incríveis como este. Vamos juntos desvendar essa história. A cidade de Colares, lá na década de 70, era um lugar simples e pacato. Imagine casas de madeira, pescadores vivendo do mar, ruas de areia e noites muito escuras. A iluminação elétrica era precária, então a escuridão era realmente profunda, quebrada apenas pela luz da lua e das estrelas. Foi nesse cenário, no mês de agosto de 1977, que os primeiros relatos começaram a surgir. Eram sussurros no início, conversas assustadas entre vizinhos. Moradores contavam que ao anoitecer luzes silenciosas vinham do mar e pairavam sobre a ilha. E não eram luzes de avião, nem de helicóptero, nem de barco. Elas tinham movimentos inteligentes, faziam descidas bruscas, paravam no ar de repente e mudavam de direção de forma instantânea, desafiando qualquer lei da física que a gente conheça. Alguns descreviam a luz como um feixe branco e potente, outros como uma esfera que pulsava em tons de vermelho ou azul, mas todos, absolutamente todos, diziam a mesma coisa, com um medo estampado no rosto. Elas vinham atrás da gente. Com o passar dos dias, a curiosidade se transformou em medo, e o medo, em pânico. O fenômeno ficou mais agressivo. As luzes não se contentavam mais em apenas observar a distância. Elas começaram a descer até ficarem a poucos metros das pessoas, das casas, das canoas. E segundo os relatos da época, registrados em jornais e depoimentos, elas miravam feixes de luz diretamente nas pessoas. Quem era atingido relatava uma série de sintomas assustadores e consistentes. Primeiro, uma paralisia momentânea. O corpo simplesmente não respondia. Depois, uma sensação de calor intenso por dentro, como se estivessem sendo cozidos. A pele ficava ardendo e, em muitos casos, apareciam pequenas perfurações, como se fossem picadas de agulha, mas sem nenhum inseto por perto. Por fim, uma fraqueza extrema tomava conta do corpo. Os moradores, tentando dar um nome para aquilo que não entendiam, apelidaram o fenômeno de chupa-chupa porque parecia que a luz estava drenando a energia das pessoas. Em alguns casos, segundo os relatos, até sangue. Homens e mulheres, antes acostumados com a vida noturna da ilha, começaram a temer sair de casa à noite. Pescadores que dependiam do mar deixaram suas redes e barcos parados pela primeira vez em décadas, com medo de encontrar as luzes na escuridão do oceano. O pânico se instalou de vez em Colares. A noite, que antes era tranquila, se tornou um período de vigília e terror. As casas antes abertas para a brisa passaram a ser verdadeiras fortalezas improvisadas. Janelas e portas eram cobertas com o que estivesse disponível. Chapas de madeira, folhas de zinco, qualquer coisa que pudesse bloquear a visão e, quem sabe, a luz. A rotina da cidade mudou completamente. Quando o sol se punha, um toque de recolher alto imposto começava. Quando uma luz misteriosa aparecia no céu, alguém corria pela rua gritando: "Apaga tudo! Fica quieto!" Era o sinal. As poucas lâmpadas que existiam eram desligadas. As velas e os lampiões eram apagados. Famílias inteiras se reuniam no escuro total, em silêncio absoluto, apenas ouvindo a própria respiração, torcendo para que as luzes não se aproximassem de suas casas. Alguns afirmam que pouco antes do ataque conseguiam ouvir um tipo de zumbido baixo e agudo, quase imperceptível. Outros, porém, dizem que não ouviam absolutamente nada, menos o silêncio era total, o que tornava a situação ainda mais aterrorizante. O medo era de que qualquer som ou qualquer fresta de luz pudesse atrair a atenção daquela coisa que vinha do céu. A situação ficou tão grave que as pessoas começaram a procurar ajuda médica. O pequeno posto de saúde local ficou lotado. A enfermeira responsável na época, a doutora Welaide Cecim, se viu diante de um cenário que nenhum livro de medicina poderia explicar. Ela relatou inúmeros casos de pacientes que chegavam com sintomas idênticos, queimaduras estranhas na pele, que não pareciam ter sido causadas por fogo ou produtos químicos, marcas circulares e pequenas perfurações, geralmente no pescoço e no peito, relatos de perda de sangue e um mal-estar súbito e debilitante. A doutora Welaide, em entrevistas posteriores, disse que não sabia como tratar aquilo porque os ferimentos e os sintomas não pareciam ter origem humana. Eram dezenas de pessoas de idades diferentes, de locais diferentes da ilha,
todas descrevendo a mesma experiência. Os relatos sobre os objetos também eram variados, mas tinham um padrão. Falavam em objetos em formato de tubo ou charuto, discos prateados, esferas brilhantes. Alguns eram pequenos, do tamanho de uma bola de futebol. Outros eram enormes, maiores que carros, e pairavam silenciosamente sobre as árvores. Mas o padrão do ataque era sempre o mesmo. Eles vinham do céu, em silêncio, e escolhiam alguém. Com um crescente número de relatos na imprensa e o pânico generalizado na população, a situação em Colares finalmente chamou a atenção das autoridades federais. Era impossível ignorar o que estava acontecendo. Em resposta, a Força Aérea Brasileira tomou uma atitude sem precedentes. Enviou uma equipe de investigação para a região. Nascia assim a Operação Prato, comandada pelo capitão Irangê Holanda, um oficial experiente do 1º Comando Aéreo Regional. O Comar-e. Os militares chegaram em Colares com equipamentos de ponta para a época. Câmeras fotográficas potentes com teleobjetivas, filmadoras, gravadores, teodolitos para medir ângulos e distâncias. Eles montaram acampamentos em pontos estratégicos da ilha, de onde podiam observar o céu noturno. E o que eles encontraram superou todas as expectativas. Por semanas, os militares não só ouviram os relatos dos moradores, mas também testemunharam os fenômenos com os próprios olhos. Eles observaram as luzes, registraram seus movimentos impossíveis e sua interação com o ambiente. No total, a Operação Prato produziu centenas de fotografias, mais de 15 horas de filmes em Super 8 e um relatório com mais de 500 páginas, incluindo dezenas de depoimentos de moradores. O próprio capitão Holanda, anos mais tarde, em uma entrevista bombástica, confirmou que viu objetos sólidos, silenciosos, com movimentos que desafiavam qualquer aeronave conhecida na época. Ele relatou ter ficado a poucos metros de um objeto cilíndrico que emitia uma luz intensa. Segundo ele, e eu cito, eles nos observavam, sabiam exatamente onde estávamos. A Operação Prato durou meses, de setembro a dezembro de 1977. E mesmo com todas as provas coletadas, os militares de repente encerraram a missão, sem dar nenhuma resposta clara à população que tanto esperava por uma explicação. Os arquivos foram classificados como confidenciais e permaneceram trancados por mais de 20 anos. O desfecho do caso Colares é tão misterioso quanto o seu começo. Depois que os militares da Operação Prato foram embora, no final de 1977, as luzes e os ataques simplesmente diminuíram. Gradualmente, a frequência dos avistamentos caiu, até que a vida na ilha pôde aos poucos voltar a uma aparência de normalidade. Mas a pergunta que ficou no ar foi: por quê? Ninguém sabe explicar ao certo o motivo do fim daquela onda intensa de atividade. Alguns moradores e pesquisadores acreditam que as luzes estavam interessadas em algo específico na região. Talvez algum tipo de minério na área costeira, talvez os próprios moradores, para algum tipo de estudo ou coleta de material biológico. Outros acham que era apenas uma fase mais intensa de uma atividade que, segundo eles, já acontece há milênios em locais isolados, como a Amazônia, mas que naquele ano específico, por algum motivo, se tornou mais visível e agressiva. A história só ganhou um novo capítulo 20 anos depois. Em 1997, após uma longa campanha de ufólogos e da imprensa, a Força Aérea Brasileira finalmente liberou parte dos documentos da Operação Prato. Nesses documentos, a própria aeronáutica admitiu, em texto oficial, que havia objetos não identificados na região. Eles descreveram as luzes, os movimentos e a perplexidade dos próprios militares, mas nunca deram uma explicação oficial sobre o que eram aqueles objetos ou qual era a sua origem. Até hoje, os moradores mais antigos de Colares evitam falar do assunto. É como se reabrir aquela história pudesse, de alguma forma, chamar de volta aquilo que eles chamavam de chupa-chupa, ou, como alguns diziam, a luz vampira. O caso Colares é até hoje um dos avistamentos de OVNIs mais impressionantes e bem documentados do mundo. Não porque foi visto por uma ou duas pessoas isoladas no meio do nada, mas porque foi vivido, sentido e testemunhado por uma cidade inteira. Moradores, pescadores, a enfermeira local, autoridades municipais e, principalmente, os militares treinados da Força Aérea Brasileira, todos eles viram e registraram algo que, até hoje, não sabemos explicar. E a pergunta que fica ecoando há mais de 40 anos é: o que exatamente sobrevoou a ilha de Colares em 1977? Eram sondas de outro planeta? Drones de uma tecnologia desconhecida? Ou algum fenômeno natural raríssimo? Até hoje ninguém sabe ao certo. Mas os moradores mais antigos garantem: as luzes continuam aparecendo em algumas noites. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse mergulho no mistério, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!